queridos, bom dia para você, graça e paz da parte de Jesus, o nosso pastor amado, nosso guia até a morte. Louvado seja o nome dele para sempre, bendito seja o Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que coisa boa estarmos reunidos mais uma vez neste domingo, dedicado ao Senhor, neste primeiro dia da semana. Que coisa maravilhosa estarmos reunidos. E bendito seja o nome do Senhor que nos deu esse privilégio da gente fechar mais uma semana e já começar uma nova semana. E com certeza o fato de nós estarmos vivos já nos enche de esperança para as coisas boas que virão pela frente, e com certeza virão. Isto é fé. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos suplicar neste momento. Quando você vai entrando aí, para este momento de culto, eu quero pedir, em nome de Jesus, que você agora pare tudo que está fazendo, para tudo aí, para tudo. Quieta aí, faça como a Maria fez. A nossa irmã Maria, irmã de Lázaro, ela parou para ouvir a voz de Jesus. Parou tudo para ouvir a voz de Jesus. Vamos fazer isso então? Dá uma quietada aí, para de fazer os seus afazeres, tá? E vamos aquietar e vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos fazer isso, vamos orar a Deus. Pai querido, nesta manhã celebramos ao Teu nome, porque o Senhor é nosso Deus, maravilhoso, grande Deus de toda a terra. Exaltamos o Teu nome, porque o Senhor governa todas as coisas soberanamente pela Tua boa vontade, que é perfeita, agradável. Bendizemos ao Senhor, pelo que o Senhor é, esse Deus maravilhoso, misericordioso, cheio de amor, cheio de graça e bondade. Queremos agora consagrar esses momentos de culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que agora, quando nós vamos meditar na Tua palavra, que ela seja um alimento rico para a nossa alma, como ela de verdade é, a palavra do Senhor. Eu peço que a palavra ministrada agora encontre um lugar nos nossos corações e que nesta manhã todos nós possamos ser edificados por esse momento delicioso de comunhão da nossa alma com o Senhor. Rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Quero te convidar a abrir o texto bíblico nesta manhã para a gente meditar lá em Êxodo capítulo 17. Acompanhe aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 17, e nós vamos ler esse texto para a nossa edificação. Para quem estava acompanhando ontem, tivemos uma live exponencial, jóia demais, e hoje e ontem o pastor meu, o nosso convidado, deu uma deixa assim, eu falei assim, meu Deus do céu, é o texto que eu vou pregar amanhã pela manhã. Então, que bom, é confirmação. Eu vi alguém postando lá, é de Deus, é Deus confirmando. De fato, Deus está confirmando e confirma todas as coisas. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler este capítulo e temos convicção de que aquilo que Deus preparou para nós nessa manhã, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. 17, a partir do 8, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, que era um local. Com isso ordenou Moisés a Josué, dizendo: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei em cima do outeiro, do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Então Josué fez exatamente como Moisés lhe dissera, e guerreou e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do monte, o outeiro, que é um monte pequeno. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava as suas mãos, prevalecia Amaleque.
Israel perdia. Quando Moisés... ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Josué, então, destruiu, desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: agora escreva isto aí no livro para a memória e repete isso a Josué. Escreve isto para a geração futura, para ficar registrado. E repete a Josué o que aconteceu aqui nesse monte. Porque eu hei também de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então ali Moisés edificou um altar. Ele chamou o nome do altar: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: porquanto o Senhor jurou, sempre haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, 2020 está sendo este ano aí, né? De repente nós fomos obrigados a nos afastar uns dos outros, a ficar mais isolados uns dos outros. Tem sido um ano assim diferente e será ainda um ano diferente. Eu tenho repetido isso, que será um ano que ficará marcado na história da humanidade. Falei isso há poucos dias numa conversa, um bate-papo com uma pessoa. Essa semana, falei acho que isso umas 2 vezes essa semana. Eu não vejo 2020 como apenas o ano da desgraça. Eu vejo o ano 2020 como um ano que Deus vai estar dividindo a história e mostrando muitas coisas. Eu não quero entrar nos pormenores, mas eu quero dizer para você entender isso, que o ano ainda não terminou, ainda faltam aí 4 meses, nós já estamos já no 9º mês, entrando com os pezinhos já próximo ao 10º mês. Saímos do 8º, estamos com o pé no 9º mês de ano 2020, e eu tenho convicção de que o mesmo Deus que tem cuidado da sua igreja ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo dos anos, ao longo das décadas, é o mesmo Deus que conduz a história da sua igreja e do seu povo. Tenho convicção disso, isso me enche a alma de esperança. Eu olho para trás, vou buscar nos livros e ver a história da igreja, a história do povo de Deus, as dificuldades ao longo dos anos, as perseguições, e isso me enche o coração que nada pode mudar a história vitoriosa da igreja do Senhor, absolutamente nada. Nenhuma pandemia, nenhum governo, nenhuma perseguição pode parar a história da igreja ou dar fim ou pôr um ponto final na história da igreja. Nada pode impedir. Nada pode impedir ou nada pode pôr um ponto final na história da igreja. Isso é abençoador, isso deve nesta manhã nos encher a alma de esperança. Porque nós sabemos que o ator principal da história da igreja, o ator principal é o Senhor Deus, é Jesus de Nazaré, o dono da igreja. Ele é o ator principal e nós somos coadjuvantes. Todos nós, pastores, membros, líderes, somos apenas coadjuvantes, mas o grande autor, aquele que escreve a história da igreja de forma vitoriosa, é o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no alto e sublime trono. A Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Queridos, este é um dos textos mais fascinantes que eu acho, que eu gosto. Eu sou apaixonado por esse texto. Eu já venho maturando nele algum momento, esperei o momento certo e escrevi, olha, tal dia eu vou pregar sobre esse texto. Eu queria compartilhar com vocês esta manhã, esta história fantástica desse texto fantástico. Eu quero mostrar para vocês de forma mais objetiva, muito objetiva, qual é a visão que a gente precisa ter, ou a visão que eu descobri aqui nesse texto, para a gente continuar a escrever a história, né, juntamente nessa parceria. Deus é o nosso parceiro. Deus é o nosso parceiro na construção da sua igreja, no livro da história da igreja. Deus é o nosso parceiro. Deus é o nosso parceiro. E louvado seja Deus por isso. Porque nós não temos um parceiro
é um privilégio para a gente esse passeio. O que é que eu encontro aqui nesse texto para servir de lição para a gente nesses tempos, para nos motivar nesses dias? O povo de Deus, ele continua, essa é a história da igreja. É de vitória em vitória. Volta e meia vai surgir dificuldades, vão surgir lutas. Assim caminha a igreja do Senhor. Assim caminha a igreja do Senhor. Há momentos que as coisas estão tranquilas, há momentos que a gente precisa entrar na guerra, entrar para vencer. É assim que é a vida da igreja. É assim que é a sua vida. Há momentos que está tudo tranquilo, mas há momentos que você precisa entrar em guerras, porque de repente se levantam alguns inimigos e você não pode fugir, você não pode correr, você tem que avançar. Tenho percebido que, assim, de forma muito tranquila e observadora, eu estou olhando, estou vendo, e daqui a pouco eu vou dizer, eu quero dar algumas notícias boas para você. Vai segurando aí, segura aí que no final eu vou dar duas notícias boas para você. Segura aí. Mas eu percebi que Deus, no nosso caso específico de Quinta Igreja, Deus separou algumas coisas boas para a gente nesse mês de setembro, que está começando daqui a pouquinho. Deus separou sim, e eu estou ficando surpreso com isso. Está me enchendo a alma, está me deixando feliz, porque eu sei que, de alguma forma, a gente precisa abraçar a ideia de saber que Deus continua sendo o autor da história da sua igreja. E isso nos conforta, saber que nós somos apenas coadjuvantes, nada mais que isso. Ele continua sendo o único Deus de toda a terra, escrevendo a história dessa igreja. Mas isso não nos deixa isento de enfrentar algumas lutas, algumas dificuldades. Nós não estamos livres. Mas eu queria compartilhar com você algumas coisas preciosas nesse texto que tem enchido o meu coração. Como é que a gente consegue avançar, como é que a gente consegue construir a história e continuar construindo a história da igreja mês a mês, ano a ano, dia após dia, como é que é? Como é que nós nos tornamos um povo vencedor? Como é que nós nos tornamos um povo com histórias de vitórias na nossa vida como comunidade? Sabe o que eu descobri? Há 4 princípios aqui nesse texto que são marcas profundas de uma igreja vencedora. Marcas profundas. A primeira marca, eu queria que você olhasse para esse texto, não fechasse sua Bíblia, Êxodo capítulo 17, não feche sua Bíblia. A primeira coisa que eu vejo aqui, primeira marca impressionante, é que à frente de um povo conquistador, à frente de um povo vencedor, precisa ter um homem de Deus, um homem de intercessão. Quando eu olho para esse texto aqui, eu fico, arrepiado, porque não tem como, é impossível uma igreja partir para vencer as suas batalhas se não houver um líder espiritual comprometido com a oração. E é isso que eu encontro aqui. Moisés chama quando Amaleque vem para derrotá-lo, para guerrear contra eles, contra o povo de Israel que estava no deserto. Moisés com 80 e poucos anos, início da jornada. Quando Amaleque levanta-se para perseguir de forma frontal, porque se você olhar a história, Amaleque estava atacando de forma estratégica o povo de Israel. Lê a história que você vai entender. Agora ele parte de frente e Moisés fala assim, vamos, Josué, vem cá, vamos lutar agora, vamos enfrentar Amaleque. Eu, porém, vou subir ao monte, ao outeiro, estarei lá em cima do monte, o bordão de Deus estará na minha mão. Bordão de Deus, na mão do líder espiritual, do pastor daquele povo chamado Moisés. Para que a gente consiga conquistar as nossas lutas, é preciso que numa igreja, seja ela qual for, qual placa denominacional que seja, precisa ter um homem de Deus na frente, um intercessor, um homem de oração. A gente precisa entender isso. E isso para mim, como pastor da igreja, como pastor de igreja, isso para mim é como uma lembrança. Traz à minha mente uma lembrança profunda de que o meu ministério, a tarefa pastoral, a minha tarefa espiritual é acima de tudo, principalmente o ensino da palavra, o bordão de Deus, a palavra de Deus nas mãos.
e a intercessão. Oração. Oração é a tarefa principal do líder espiritual, do pastor. Moisés nos ensina isso aqui. Moisés fala assim: Josué, vai lá, porque eu vou para cima do monte e vou orar. E diz o texto: vou abençoar você. E diz o texto que Moisés, lá no cima do monte, levantou as mãos. Levantou as mãos. Enquanto ele estava com as mãos estendidas, o povo estava tendo vitória. Sabe o que é isso? Levantar as mãos, queridos? Intercessão. Enquanto a igreja continua, precisa ter homens de Deus na frente, intercedendo, chorando, suplicando: Senhor, abençoa este povo. Senhor, abençoa as lutas. Senhor, nos dê vitórias. Intercessão. Quando eu olho para esse texto, me assusta ainda mais o meu comprometimento com o Senhor na frente de uma igreja vitoriosa, uma igreja que quer escrever uma nova história, que quer ser parceira de Deus para novas conquistas. É preciso ter na frente um homem de Deus, intercessor, orando, pagando um preço, orando mesmo durante muito tempo. A batalha começou, ele estava lá com as mãos estendidas. A batalha continuou, ele lá com as mãos estendidas. A batalha foi passando um dia, e lá com as mãos estendidas na oração. Tarefa principal do pastor da igreja: bordão de Deus na mão, palavra de Deus na mão, e os braços estendidos para abençoar o povo de Deus. Isso é comprometedor, queridos. O pastor não pode se envolver, não é que ele não seja melhor, ele não é melhor do que ninguém, mas ele não pode se envolver com muita coisa, porque ele tem tarefas específicas definidas pelo parceiro, pelo Senhor, que dá vitórias à sua igreja. Quando eu olho para esse texto aqui, querido, essa semana eu recebi duas coisas que me fizeram, duas palavras que me fizeram um bem tremendo. Na segunda-feira, logo cedo, 7h pouca da manhã, recebi umas mensagens que me deu um alento, me trouxe um conforto. Alguém que há muitos anos atrás estava conosco na quinta igreja, eu pastorei, cuidei, tratei, chorei, orei. Eu lembro que foram tempos de lutas com Deus pela restauração dessa vida, e essa vida tomou outros rumos, e segunda-feira pela manhã ela me manda uma mensagem de gratidão, agradecendo ao Senhor pelo fato de ter me colocado na vida dela. Ela falou: pastor, eu sou muito grato a Deus, porque o Senhor investiu na minha vida, o Senhor cuidou da minha vida, o Senhor não desistiu de mim. E ali a gente conversou um pouquinho, e eu fiquei assim: que coisa boa a gente receber gratidão de pessoas que foram abençoadas pela vida de um pastor. Que coisa boa! A outra foi quarta-feira. Um homem de Deus mandou uma mensagem para mim também, um áudio falando assim: Davi, que Deus te abençoe, Davi, continue firme, Davi, não desista. Assim, parece que o camarada sabia o que estava acontecendo no meu coração: não desista, fique firme, Davi, Deus está preparando coisas boas para você na frente. Eu falei: olha, eu brinquei, olha essa promessa, olha essa profecia aí. A igreja do Senhor precisa ter homens de Deus na frente, homens apaixonados pela oração, pela intercessão. O ministério da igreja não é feito por um homem só, mas a presença de um pastor, de um homem de oração. Isso é fundamental para que o povo consiga vitórias. Sabe o que é que eu vejo aqui nesse texto? Eu vejo líderes que apoiam o seu pastor. É impossível um povo ser vencedor se não tiver líderes que apoiam. E eu acho isso fascinante. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo dois homens próximos, significa liderança próxima de Moisés, Arão e Ur, que tiveram assim uma visão importantíssima no momento crucial daquele povo. A gente pode dizer assim, no momento crucial da igreja, dois homens próximos da liderança, da linha de frente da liderança, Arão e Ur, sacerdotes, auxiliares de Moisés na ministração espiritual do povo de Deus. Moisés era o pastor do povo de Deus, mas havia dois homens ali de forma específica, ajudadores. E esses dois homens estavam com Moisés lá em cima do monte. E eu penso assim que eles estavam com o olho lá no povo lutando lá na guerra e o olho em Moisés. E de repente eles perceberam que Moisés estava com as mãos estendidas desde o início.
Mas eles olham para lá para baixo do monte e vê o povo lutando. E mais Moisés, cansava o braço, tente ficar aí 5 minutos, 10 minutos, 1 hora com o braço estendido para você ver o que é, para você entender o que é. E diz o texto que Moisés, 80 e tantos anos, os braços do homem cansaram. E Arão e Ur perceberam que quando Moisés estava com as mãos estendidas, o povo lá embaixo estava vencendo. Mas o cansaço foi chegando. O cansaço foi chegando naquele homem de 80 e poucos anos. E o homem foi baixando as suas mãos. E quando baixava as mãos, os dois que estavam lá assim perceberam que o povo lá estava perdendo a guerra. E eles falaram assim, peraí, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aí eu penso que eles olharam um para o outro, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque quando ele está com a mão estendida, o povo está ganhando. Se baixa a mão, cansaço, o povo perde. Nós precisamos fazer uma coisa. Tiveram uma ideia. Pegaram uma pedra e colocaram assim ao lado, debaixo de Moisés. Os dois puxaram a pedra e falou assim, senta aqui, meu líder. Senta aqui, meu pastor. Sente aqui. Você está cansado, meu pastor? Alguma coisa está acontecendo. Nós percebemos que quando o Senhor está com a mão estendida, o povo vence. Mas quando o cansaço chega, o cansaço bate, que o Senhor cansa e as mãos, os braços já afrouxam um pouco, o nosso povo está perdendo. Então sente aqui. E eles de um lado e de outro pegaram, um pegou na mão de Moisés, o outro pegou na outra e sustentaram. Imagine a situação, Moisés sentado, um em pé, o outro do outro lado em pé, segurando as mãos de Moisés. E quando eles fizeram isso, o povo venceu a batalha. Sabe o que isso significa, queridos? Que líderes precisam estar auxiliando o seu líder principal. Precisa estar apoiando. Precisa perceber quando o seu líder está cansado e dizer assim, não, nosso líder, nosso pastor está cansado, nós precisamos ajudá-lo. Moisés não pediu ajuda àqueles líderes. Que impressionante, irmãos! A visão, a percepção de Arão e de Ur. Perceberam o que o povo estava perdendo quando Moisés baixava a mão e percebeu que o líder dele estava cansado. Você líder de igreja, seja de qual igreja for, essa é a palavra para você. Você que é presbítero, você que é diácono, perceba quando o seu povo está perdendo, está em desvantagem. Perceba quando o seu pastor está cansado. Perceba isso, abra os seus olhos espirituais e ajude o seu pastor. Mas você não está ajudando o seu pastor, você está ajudando o seu povo a vencer. Olha, preste atenção. A questão não era o pastor, a questão era o povo, era a nação, era a igreja do Senhor. Você precisa abrir os seus olhos para ter a mesma percepção. Quando o pastor está cansado, porque ali estava um homem intercedendo, lutando com Deus na oração. Senhor, abençoa esse povo. Senhor, abençoa, dá vitória a esse povo. Só que o homem foi cansando. E eles perceberam, não, nós não podemos perder a nossa guerra. Nós não podemos perder essa guerra, não podemos. Então vamos sustentar o nosso pastor, vamos sustentar o nosso líder. Percepção espiritual. Na história, na vida da igreja há muitos anos, e eu lembro de uma certa vez, quando eu percebi, eu conversava com o presbítero, eu era diácono, e num bate-papo assim com o presbítero, eu tive a infelicidade de ouvir isso, da boca de um presbítero, antigo de igreja. O assunto era dificuldades da igreja, e ele abriu a boca e disse assim, por mim, nem me importa, eu não sou pago para cuidar de igreja, isso é função do pastor, ele é pago para isso. Perseguição diabólica, perseguição de preguiçoso, porque a perseguição de líderes apaixonados pela igreja, pelo povo do Senhor, é de ajudar o povo e o seu pastor, é de perceber quando o pastor está cansado. Estes dois homens aqui tiveram essa percepção, eles queriam somar, eles queriam dar vitória a qualquer custo. Eles queriam abençoar o seu povo. Eles falaram, nós vamos dar a nossa parte, vamos pagar o preço também, vamos estar junto com o nosso pastor, vamos segurar as mãos do nosso pastor. Ele está cansado, é difícil, a luta é grande, então vamos ajudar. Abra os seus olhos para ajudar o seu povo a conquistar novas conquistas, novas vitórias. É o seu povo, é a sua igreja. Deus está nos chamando para um novo tempo. Vai começar um novo tempo. Estamos aí começando um novo tempo. Você precisa abrir os seus olhos. Líder, presbítero, diácono, qualquer igreja, pastor auxiliar, abra os seus olhos. Ajude a sua igreja nas conquistas. Ajude o seu pastor. Sabe o que é que eu vejo nesse texto, queridos? Que para se conseguir
histórias fantásticas da parte de Deus, que é o ator principal, e nós já somos apenas coadjuvantes. Nós precisamos ter um comandante. Aqui nós encontramos um capitão de guerra na frente, lutando. Presta atenção, querido. Vou repetir, a função do pastor não é estar no meio da batalha, não. Precisa ter líderes, pessoas que se despertam. E aqui é o segundo protagonista aqui, o segundo coadjuvante aqui é Josué. Moisés dá a tarefa, a história começa com Moisés chamando Josué e falando assim: Josué, vai lá, vai para a guerra, vai para a guerra. E aqui nós encontramos um camarada destemido, um homem de guerra, um apaixonado, um homem que queria, e o cara estava lá lutando contra Amaleque. Ele queria muito dar vitória ao seu povo, um capitão de guerra destemido, que não queria aparecer mais do que Moisés. Às vezes nós encontramos líderes nas igrejas, pessoas, capitães de guerra, na igreja, comandantes de guerra, que quer aparecer mais do que Moisés. Se não der os louros para ele, não vale. Nós encontramos aqui Moisés como pastor daquele povo, Josué como aquele que deu sangue, foi para frente, expôs sua vida, estava expondo a sua vida. A igreja precisa de pessoas que deem sangue, que vão na frente, de líderes como Josué, capitães de guerra, que pegam a espada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O nosso pastor está orando por nós. O nosso líder está intercedendo a Deus, está lutando com Deus por nós, para que Deus nos dê a vitória. Nós vamos lá, nós precisamos de líderes, de pessoas, de capitães de guerra, que abracem a mesma causa, que lutem pela mesma causa, que enfrentem as lutas e os nossos inimigos pela mesma causa. Queridos, que nas igrejas do Senhor nesse novo tempo, a gente está prestes aí, tem muitas igrejas que estão retornando aí ao novo normal, que a gente não sabe como é que vai ser. Nós precisamos de novos líderes, precisamos de novos capitães de guerra que sejam revelados, que assumam o papel e vão à frente. Que na quinta igreja surjam novos líderes, capitães de guerra, apaixonados pelo povo, querendo mesmo dar vitórias, conquistar vitórias, escrever uma nova história. Nós vamos entrar no novo tempo, querido, nós estamos com o pé nele, a gente não sabe como é que vai ser, mas eu sei que Deus vai continuar nos dando história, eu sei que é Deus que está escrevendo a nossa história e a gente precisa estar dentro desse contexto. Gente que está dando sangue, dando a vida. Josué estava ali se expondo, dando sangue, dando a vida. Estava na frente de batalha. Que Deus nos dê nesse novo tempo, queridos. Deus nos permita que a gente tenha novos líderes, que desperte novos líderes para estar na frente de batalha. Não por obrigação, não porque o pastor está pedindo, não porque o pastor está mandando, mas porque tem paixão no coração. Que o coração tem fogo por conquistas. Líderes como Josué, capitães de guerra, inflamados por uma paixão, inflamados por uma sede de conquista. O homem lutou do nascer do sol até o pôr do sol, foi o dia todo lutando. Isso significa a nossa jornada de luta, ela é constante, queridos. Não para não. Se você é líder, tem agido assim, você é presbítero da igreja, diácono, tem agido assim, tem ajudado o seu povo, tem ajudado o seu pastor nas lutas da sua igreja local. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus. E sabe o que eu encontro aqui em último lugar? Eu encontro um povo determinado a sair para a guerra e para lutar e para conquistar. Que coisa boa! Josué não estava liderando, nem Josué nem Moisés, estavam liderando um povo, sabe, preguiçoso, um povo tranquilo, folgado. Eles estavam, quando Moisés fala assim, reúne o povo aí, bota esse povo para trabalhar, vamos lá, nós temos uma guerra, nós vamos lá. E Josué reúne o povo e começa. Um povo que estava com vontade, um povo que estava sedento. Nós vamos vencer. Queridos, prestem atenção, eu estou dando aqui 4 elementos fundamentais para uma igreja continuar sendo vitoriosa. Um pastor intercessor, homem de oração, homem da palavra. Encontramos presbíteros, diáconos, gente, auxiliares que tem visão do reino, gente apaixonada, que ajuda, a igreja ajuda o pastor, não deixa tudo nas costas, na cabeça do pastor, divide com ele.
Nós encontramos aqui um capitão de exército, alguém, um líder que vai na frente. Essa batalha é eu que vou estar na frente. E quarto, nós encontramos um povo motivado, querendo construir uma nova história. Amaleque se deu mal. Amaleque se deu mal. E sabe por que Amaleque se deu mal? Porque ele não estava lutando. Ele não estava lutando apenas com um povinho, estava lutando com o povo de Deus. A igreja do Senhor ela será sempre vitoriosa. Porque Deus é o ator principal, nós somos coadjuvantes. Agora essa parceria dá certo. Essa parceria dá certo. Quando eu olho para esse texto aqui, me dá vontade ainda mais de continuar lutando pela igreja do Senhor. Mas volto a dizer, nós estamos entrando num novo tempo, escrevendo uma nova história. Mas nós precisamos ter unidade. Nós encontramos aqui Moisés, presbíteros, líderes, Arão, o povo, uma unidade, querendo a mesma coisa, lutando pela mesma coisa. E eles conseguiram. E depois Deus fala assim, Moisés, escreve isso aí na história. Escreve o que eu fiz hoje na história e também escreve que eu vou dizimar completamente a memória de Amaleque. Amaleque não vai existir, o dele está guardado. Escreve isso aí, escreve na história. Como é que você está escrevendo a história da sua igreja local? Como é que você está sendo esse coadjuvante na construção da história da sua igreja? Qual tem sido a sua parcela? Qual tem sido a sua tarefa? Como é que você está se portando? Pastor, que me ouve, você tem gastado tempo na palavra e na oração intercessora pelo seu povo? Demais líderes, auxiliares, gente próxima, está apoiando o seu pastor, está percebendo quando ele está cansado, quando ele está desgastado, está pondo uma cadeira para ele sentar, está segurando as mãos dele para que o povo continue sendo abençoado e vitorioso. Você que tem espírito de guerreiro, tem assumido a sua postura de líder, aquele que vai na frente, sem querer aparecer. E você, membro da igreja, tem abraçado, tem trabalhado, tem dado a sua contribuição. Observe que aqui estava um povo que foi a luta, que foi a batalha, abriram mão de muitas coisas de si e se envolveram de corpo e alma. Não sei quantos naquele dia morreram, pereceram na batalha de guerra, mas a coisa mais preciosa que eu penso que aqueles que morreram na batalha, morreram felizes porque estavam lutando pelo povo, lutando a melhor das causas, a causa do povo de Deus. Você precisa lutar pela sua igreja, da sua contribuição para a sua igreja. Você precisa trabalhar mais, você precisa orar mais, você precisa ajudar mais, você precisa contribuir mais com seus dízimos e suas ofertas. É impressionante o número de membros de igreja. Impressionante que com a pandemia, mesmo trabalhando, mesmo Deus abençoando, abandonaram, deixaram de dizimar, deixaram de ofertar. Se Deus tira a mão! Se Deus tira a mão! É impressionante. Não é só na minha igreja não, em muitas igrejas, converso com pastores, eles estão assim, falando, impressionante o número de membros que deixaram de dizimar e estão trabalhando, estão sendo abençoados pelo Senhor, mas estão folgados. Se envolva com a sua igreja, dê a sua parcela de contribuição. Desanima não, querido, desanima não, a história da igreja continua, Deus continua sendo o ator principal, Deus continua sendo ator principal, nós somos apenas coadjuvantes, mas temos um papel fundamental na história da nova história da igreja. Não desanime, vamos partir em rumo às novas conquistas, vamos, porque a igreja não para, a igreja só vai parar quando Jesus voltar. Você precisa abraçar a causa da sua igreja, você precisa continuar lutando, você precisa aumentar a sua paixão pela sua igreja, pelo seu povo, lutar pelo seu povo, ajudar pessoas, abençoar pessoas. Vamos começar uma nova história. Setembro está chegando aí. Uma nova história. Que Deus te abençoe. Que Deus nessa manhã abra os seus olhos espirituais. Para de ficar encostado. Está na hora de você juntar o seu povo. Vamos reunir o povo aí. O maior desafio dos pastores agora é reunir o povo para a gente voltar a trabalhar.
voltar a escrever a nossa história. Vamos escrever uma nova história. Vamos escrever uma nova história em nome de Jesus. Setembro está chegando aí. Tenho duas notícias para você que é membro aqui da Quinta Igreja. Duas excelentes notícias. 3. Primeira notícia. Eu creio que Deus separou coisas boas. Creio mesmo que Deus separou coisas boas para nós a partir de setembro. Creio mesmo nisso. Tenho visto Deus confirmando. Tenho visto Deus confirmando isso no meu coração. Setembro, novo tempo. Tempo de coisas boas. Deus está inaugurando um novo tempo nas nossas vidas. Creio nisso. Segunda notícia agora para você. Vamos retornar aos nossos cultos presenciais. Louvado seja Deus. Depois de quase 6 meses nós vamos voltar a celebrar juntos. Vamos ter algumas restrições, claro, vamos ter. Mas nós vamos voltar para a casa do Senhor, para a gente cantar o Senhor, porque coisa boa está na casa do Senhor. Jesus ia para o templo. Coisa boa. Dia 6 de setembro. Anota aí para você não esquecer. 6 de setembro. Vamos recomeçar a nossa história. Setembro, aniversário, mês de aniversário da Quinta Igreja. Vamos completar 23 anos. E nesse tempo Deus nos dá a oportunidade de a gente voltar. Nós não vamos ficar o ano todo isolado. Não, nós vamos começar devagarzinho. E Deus vai nos abençoando. 6 de setembro, um culto. À noite, 18 horas, a gente começa a nossa celebração no templo, de volta. Se assim o Senhor permitir. Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é boa. A terceira notícia boa. Estou falando que Deus separou bênçãos extraordinárias para setembro. Nosso aniversário, Deus nos deu um presente. Coisa boa demais. Semana passada, eu recebi um e-mail. Né? A gente, o ano passado, veio lutando, tal, nossa construção, deu algumas notícias, né? Nosso pedido de empréstimo foi aprovado. E a notícia boa que o recurso para a continuação da construção vai sair a partir de setembro. Essa semana recebi essa notícia dos irmãos que trabalham na junta patrimonial. Pastor Davi, a partir de setembro nós vamos liberar os recursos para vocês continuarem a obra. E agora em setembro nós vamos continuar a construção em nome de Jesus. Vamos recomeçar a construção. Vamos terminar em nome de Jesus no próximo ano. E eu creio que aquilo que não deu certo até agora, não é que não deu certo, estava tudo certo. Sabe por quê? Porque tudo estava dentro dos planos eternos de Deus. Então essas são as notícias que eu tenho para você que é membro dessa igreja, da Quinta Igreja. Você pode dizer, pastor, mas 2020 não está sendo como a gente esperava. Está sendo sim, talvez como você não esperava, mas está sendo como Deus quer que seja. Então, duas notícias boas. 6 de setembro a gente recomeça os nossos cultos presenciais. Somente um culto, à noite, 18 horas. E em setembro, não pergunte a data, mas eu sei que será agora em setembro, a gente recomeça a nossa construção e vamos continuar e que 2021 venha e a gente celebre a Deus reinaugurando ou inaugurando o nosso novo templo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas não esqueça, nome de intercessão, líderes, apoiadores dentro da visão, um guerreiro de luta, um comandante de guerra e um povo apaixonado e sedento por vitórias. Assim caminha a Igreja de Deus. Assim caminha a Igreja de Deus de vitória em vitória. Lutas vão sempre surgir, mas nós entramos nessa para ganhar, para sair como vencedores. Sabe por quê? Porque o Eterno é quem está escrevendo a história da nossa igreja, da nossa vida. É o Eterno quem dá a vitória ao seu povo. Aqui não foi Moisés, não foi Arão, não foi Josué, não foi o povo. A vitória quem deu aqui foi o dono, aquele que conduz. Se você ler Êxodo capítulo 12, 13, 14, você vai ver que Deus ia adiante e atrás, por cima e por baixo, de um lado e de outro. Deus ia conduzindo aquele povo. E sabe o que isso me dá esperança? É que eu sei que Deus está na frente, conduzindo a história da Quinta Igreja. Louvado seja o nome dele. Na frente e por trás, pelo lado direito, lado esquerdo, ele está conduzindo.
E nós só vamos atrás, seguindo seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Avante, quinta igreja. Avante, igreja do Senhor. Deus tem coisas boas para nós nesse novo tempo. Para a igreja do Senhor em todo o planeta. Deus tem coisas boas, novas, que a gente nunca experimentou. Em nome de Jesus. Deus abençoe até às 5 da tarde no nosso culto. Jesus te abençoe. Convide muitos amigos para o culto de hoje. Culto do amigo, hoje, 5 horas. Vamos lá, convide muitos amigos. Tem uma palavra de Deus para o coração deles. Um abraço e Deus abençoe. Vamos para a Escola Bíblica Dominical.